Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professora Mariana, Geografia no Super Enem, e hoje nós vamos discutir um tema super importante. Vocês já se perguntaram qual a importância de estudar a mobilidade humana e como isso pode cair no Enem? Então, vem com a gente que hoje vamos aprender sobre esse assunto. Por que será que milhões de pessoas deixam seus lugares de origem? E a gente tem aqui uma imagem, que é uma dessas imagens dramáticas que viralizaram em todo o mundo, trazendo à tona a questão das migrações internacionais e das crises relacionadas a essas migrações. Quando nós falamos de migrações internacionais, é importante deixar claro que existem diferenças conceituais aí que são importantes. Imagens como essas que nós vemos aqui, com um barco super lotado de pessoas atravessando o oceano, acabaram viralizando, mas a gente também tem outras imagens muito dramáticas. Com certeza vocês devem lembrar, por exemplo, da foto daquela criança síria que foi encontrada morta, né, na beira da praia, justamente por um processo de migração internacional. A gente também sabe que existem uma série de barreiras físicas, como, por exemplo, os muros que separam fronteiras entre dois países, com alta vigilância, com cercas, com guardas armados. Então, tudo isso nos faz pensar sobre os problemas que levam a essa crise migratória internacional, que tem atingido o cenário cada vez mais conturbado, cada vez mais violento e que chama a atenção do mundo todo, mas isso também nos faz refletir sobre essa questão relacionada às barreiras e à xenofobia que rola, né, em diversas situações. Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso, partindo inicialmente de alguns conceitos que são importantes para a gente compreender crise migratória. Então, nós temos algumas definições chaves que são importantes. Migrar tem a ver com mobilidade, é o ato de se deslocar de um lugar para outro. Provavelmente, muitos de nós já tiveram que migrar. Algumas pessoas nasceram em determinado local, por exemplo, nasceram em outro estado do Brasil. Eu tenho alguns alunos que nasceram em outro estado e acabaram migrando para o Ceará. Assim como eu tenho alguns colegas que saíram de seus países de origem e, por motivos diversos, migraram para o Brasil. Então, migração se refere a essa mobilidade de fluxos humanos de um lugar a outro do planeta. Isso é a migração. Porém, dentro desses movimentos migratórios, a gente tem várias nuances, começando com o imigrante. Quem é o imigrante? Imigrante é aquele que se desloca de outro país para um país, né, como o nosso. Então, por exemplo, as pessoas que chegam vindas da Europa, que chegam vindas de diversas partes da África, ou da Ásia, ou dos próprios nossos vizinhos aqui na América do Sul, são imigrantes. Imigrante é quem chega. Emigrante, por outro lado, é quem sai. Então, por exemplo, eu tenho algumas pessoas, alguns amigos, alguns parentes que emigraram, foram embora para outros países, para o Canadá, para a Espanha e outros lugares do mundo. Então, emigrante é aquele que sai, que deixa seu país de origem. Nós também temos a migração interna. A migração interna acontece quando as pessoas elas se deslocam internamente dentro de seu próprio país. Então, todo mundo deve lembrar aí que a gente teve um movimento, né, que se deu em algumas décadas atrás, quando muitos nordestinos migraram em direção ao Sudeste. E a gente sabe que já faz um tempo que a gente tem visto um movimento contrário. Várias dessas pessoas estão retornando para o Nordeste, retornando para o seu lugar de origem. Então, a migração interna, ela se dá quando a gente tem pessoas que se deslocam dentro do seu próprio país. A gente também tem, por outro lado, a migração internacional, que é óbvio, né? Quando as pessoas se deslocam de um país para outro. E a gente tem também uma condição interessante. A migração, ela pode ser temporária, quando a pessoa migra por um tempo e retorna, ou ela pode ser permanente. A pessoa migrou e ficou naquele país até o fim dos seus dias. Então, a gente tem aqui essa ilustração, né, mostrando que a relação entre o país A e o país B. Aquele que sai é o emigrante, aquele que chega é o imigrante. Então, ficam aí esses conceitos para a gente compreender. Uma outra coisa interessante para a gente compreender a crise migratória pessoal internacional é lembrar
que a migração, as migrações internacionais, elas estão relacionadas a uma série de fatores. A gente tem os fatores de repulsão, que são aqueles que forçam as pessoas a se deslocar dos seus lugares de origem, e a gente tem os fatores de atração, né? Fatores que chamam as pessoas para outros países. Então, vamos ver aqui a diferença entre os dois. Nos fatores de repulsão, a gente vai ter, por exemplo, guerras, fome, crises econômicas, desastres naturais e perseguições políticas. A gente vai ver que perseguição política gera aí uma categoria, né, especial de migrante. Então, tudo isso pode fazer com que as pessoas se desloquem de seu país para outro país. Mas as pessoas também podem se deslocar do seu país de origem, não porque foram forçadas por guerra, por crises econômicas, por desastres naturais ou por perseguição política ou outro motivo ruim. De repente, existem fatores que atraem as pessoas para outros países. Então, eu, por exemplo, tenho alguns amigos que migraram para o Canadá. E migraram não porque estavam sofrendo aqui no Brasil nenhum tipo de pressão para ir para lá, mas, diante da profissão e da colocação deles no mercado de trabalho, o Canadá oferecia uma série de vantagens que fizeram com que essas pessoas passassem por um processo migratório, passassem por toda a burocracia e, finalmente, hoje já podem ser chamadas, né, de cidadãos canadenses. Então, no final das contas, é complexo pensar esses movimentos migratórios, porque quando a gente pensa em migração, a gente sempre pensa nos fatores de repulsão, que as pessoas estão migrando por motivos ruins, mas existe também essa migração por ser atraído por bons motivos no outro país, por oportunidades que de outra forma talvez você não tivesse no seu país de origem. Contudo, falar de crise migratória, infelizmente, é falar de fatores de repulsão, porque nós estamos falando de pessoas que tinham suas vidas e que de alguma forma foram forçadas a se deslocar. Então, tem um conceito aqui que é importante, pessoal, que é a diferença entre migrante, que é aquele que migrou porque escolheu migrar por motivos diversos, né? E que tinha uma proteção ali limitada. É diferente do refugiado. O refugiado é um migrante especial. O refugiado ele foi forçado a sair, geralmente por uma situação de perseguição, de guerra ou de violência, que colocaria a sua vida em risco. E os refugiados, existe um protocolo, né, para proteger os refugiados, que está justamente relacionado a essa proteção internacional, um diálogo que acontece entre os países para que as pessoas que são refugiadas elas possam ser protegidas, independente do lugar onde elas estejam. Se isso de fato acontece, é outra questão. O fato é que existem protocolos e convenções internacionais que protegem os refugiados. O fato é que a gente precisa ficar ligado que existe uma diferença entre refugiado e migrante. Migrante é, sobretudo, aquele que escolheu migrar. Refugiado é uma categoria específica, é aquela pessoa que, se ela não migrar, ela vai colocar a própria vida em risco. Por que a gente fala numa crise migratória? E aqui, para falar de crise migratória, a gente precisa de fontes de dados confiáveis. E não existe uma fonte de dados mais confiável do que o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, né? Que é justamente a Acnur, a sigla aí no português do Brasil. Então, quais são os números interessantes para a gente avaliar? Atualmente, a gente tem cerca de 117,3 milhões de pessoas que foram forçadas a sair de suas casas. Esse é o número da Acnur até junho de 2025, então são dados bem recentes. Isso equivale a 1 em cada 70 pessoas em todo o mundo. Gente, é uma estatística elevada. Uma, né, de cada 70 pessoas, uma pessoa é forçada a deixar seu país. Não porque ela quer, mas porque existe alguma situação de perseguição e de violência que vai colocar a vida daquela pessoa em risco. 13,4 milhões de refugiados vêm somente do Sudão. E para entender Sudão, é importante revisitar os conflitos armados e guerras civis que vêm se sucedendo nas últimas décadas e que se relacionam a esse conflito entre Sudão e Sudão do Sul. Inclusive, todo mundo deve lembrar que Sudão do Sul é o país, né, mais jovem do mundo, né? Sudão do Sul passa a existir de forma independente somente no ano de 2011. Todos esses conflitos armados, existem diversos, a gente vai ver que eles vão gerar um número de pessoas que, por sofrer violência e perseguição, serão obrigadas a se deslocar de seus países, procurando refúgio em outros países.
Aqui a gente tem um gráfico super interessante, que também são dados da Acnur, do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, e a gente consegue ver a situação das pessoas que foram deslocadas à força em todo o mundo, né, numa década que vai de 2015 a meados de 2025. O maior número, né, que aparece aí nessas colunas, certamente está representado pela corzinha verde, são das pessoas deslocadas internamente. Então, pessoas que dentro do seu país foram forçadas a ir para uma outra região porque estavam sofrendo naquela região de origem. Mas a gente também tem outros números interessantes. Toda essa barrinha azul mais escura são de pessoas refugiadas sob o mandato da Acnur. Então, são pessoas que estão protegidas, né, pelo Alto Comissário da ONU para Refugiados. Aí tem uma situação interessante, que é esse azulzinho bem clarinho, né, que são os refugiados da Palestina. Isso aí é o Alto Comissariado da ONU somente para os deslocados, pessoal que vem da Palestina. Aí a gente tem, né, em vermelhinho, outras pessoas que precisaram de proteção internacional, e essa barrinha preta são solicitantes de asilo. O que é que a gente percebe na tendência desse gráfico? A gente teve um crescimento de 2015 até 2024, a gente teve um crescimento. Vejam que em 2025 aparece aí com uma leve recessão, mas é importante destacar que o gráfico mostra só até junho de 2025. Então, é provável que esses números sejam ainda mais elevados, né, a partir do ponto de vista que nós estamos falando. Nós estamos já em junho de 2026, um ano depois. Como é que se comporta o Brasil nessa dinâmica migratória? Então, o Brasil, no final das contas, a gente tem uma população de imigrantes que cresceu cerca de 20%. Então, a gente tem aí 713 mil estrangeiros residindo no nosso país, e desse total, 207 mil vêm de outros estados sul-americanos, tendo a presença desses estrangeiros aumentado também em 20%. Então, a gente percebe que tem um número considerável de imigrantes que chegaram, né, aqui no nosso país, imigraram para o nosso país e que vêm dos nossos vizinhos aqui sul-americanos, mas a gente tem uma população interessante de imigrantes que acabam vindo de outros países. É interessante também falar sobre crise migratória e lembrar que existe uma série de questões relacionadas a preconceito, xenofobia, né? Então, a gente tem desafios, de fato, para que o mundo consiga abrir as portas para os emigrantes, aqueles que chegam, né? Desculpa, aqueles que saem de seus países e chegam em outros países. Então, esses países precisam abrir as portas para os imigrantes, aqueles que chegam, né, vindos de outros países. Só que a gente tem uma série de preconceitos. Então, vários países do mundo, né, que tem esse preconceito que a gente chama de xenofobia, né, com as pessoas que vêm de fora, com o imigrante, que vindos de outras nacionalidades, a gente sabe que existem aí uma série de preconceitos que vão, no final das contas, dificultar que essas pessoas consigam, de fato, refazer suas vidas nesses novos países, longe dos seus países de origem. Então, muitas vezes essas pessoas são submetidas a trabalhos precários e isso leva à exclusão social. Então, o desafio maior não é só abrir as portas para essas pessoas, mas dar condições dignas para que elas, de fato, possam refazer sua vida com condições melhores. Como é que esse tema costuma ser cobrado do Enem, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo hoje? Esse tema aparece no Enem relacionado diretamente com refugiados e conflitos internacionais, também vai aparecer nas questões que relacionam migração e globalização, migração venezuelana, que vocês sabem que é importante aqui no Brasil, né, em função dessa especificidade transfronteiriça, xenofobia, direitos humanos e impactos econômicos das migrações. É isso, eu espero que esse nosso vídeo te ajude, né, a estudar e a se atualizar melhor sobre esse assunto. Até a próxima.